A sensação de peso e impacto dos combates é uma das marcas registradas de Monster Hunter. Desde seu lançamento em 2004, essa característica tem sido um elemento fundamental para a identidade e a essência da franquia. Ao longo dos anos, os desenvolvedores vêm aprimorando continuamente essa dinâmica, proporcionando aos novos títulos uma experiência de combate cada vez mais épica e satisfatória. Mas foi em Monster Hunter World que essa característica atingiu seu ápice. Graças a uma primorosa implementação de efeitos visuais e sonoros, os desenvolvedores conseguiram transmitir a melhor sensação de peso e impacto da série. Empunhar armas colossais, sentir seu peso e força, nunca foi tão satisfatório como em Monster Hunter World. Esse detalhe foi amplamente elogiado, tornando-se um dos principais atrativos do game, o que, sem dúvida, foi um dos elementos que colaborou para o seu enorme sucesso. Porém, em Monster Hunter Rise, algumas mudanças e simplificações mecânicas foram feitas para adaptar-se ao console de lançamento. Devido a isso, Monster Hunter Rise deixou a desejar no aspecto do peso e impacto transmitido pelas armas, especialmente em armas como o martelo e o espadão, que já não possuíam a mesma sensação transmitida pelo jogo anterior. Monster Hunter Rise também recebeu algumas críticas negativas por seus efeitos de partículas um tanto exagerados, que criavam uma poluição visual problemática durante caçadas em grupo de 4 jogadores, especialmente contra monstros de menor porte. Por outro lado, parece que Monster Hunter Wilds não escapou dos mesmos problemas. Após experimentar o beta, algumas pessoas relataram a falta de impacto em certas armas, bem como a ausência notável de elementos que afetam a satisfação em utilizá-las. O aspecto mais notável foi o hit stop, que se tornou o principal ponto discutido em relação à falta de impacto. O feedback chegou até os desenvolvedores, que prometeram aumentar o hit stop no jogo final. Apesar da promessa, outros aspectos da gameplay também parecem estar deixando a desejar, embora não tenham sido tão comentados quanto o hit stop. Esses aspectos são igualmente importantes para o impacto das armas. E é exatamente por não receberem tanto destaque, que gostaria de discutir sobre eles nesse vídeo, a fim de apresentar onde o Wilds está falhando e como pode melhorar em comparação a outros jogos da série. Antes de prosseguirmos, vamos analisar como o hit stop se comportava na versão beta e nos trailers de Wilds, e como ele foi ajustado pela equipe de desenvolvimento após o feedback dos jogadores, ajustes esses que foram posteriormente incluídos em uma nova versão de teste. Para aqueles que não estão familiarizados, o hit stop é um recurso amplamente utilizado em diversos gêneros de jogos, crucial para aprimorar a sensação de impacto e transmitir a percepção de contato físico ao golpear um inimigo. Essa técnica consiste em uma breve pausa ou desaceleração na animação, no exato momento do contato entre o golpe e o alvo. Geralmente, quanto mais poderoso o ataque, maior a duração do hit stop, simulando de forma proporcional a força e a intensidade do ataque. Em Monster Hunter, o hit stop sempre foi um elemento presente, com um dos exemplos mais notáveis sendo o True Charged Slash, o golpe mais poderoso do espadão. A seguir, veremos um exemplo de como a ausência dessa mecânica influenciaria na percepção do golpe. Conforme demonstrado, o hit stop é crucial para a sensação de impacto das armas. No entanto, no beta foi observado que o tempo de ação do efeito estava excessivamente reduzido e ausente em alguns movimentos, prejudicando o impacto e a satisfação no uso de diversas armas. Alguns exemplos de armas mais afetadas são: Switch X. A redução do hit stop não só afetou essa arma, como também a tornou uma das mais criticadas pela falta de peso em seus golpes. No vídeo de apresentação da arma, já era notável uma leveza incomum em seus movimentos, tanto na forma de machado quanto na de espada. Resultado da redução excessiva do hit stop, que se torna evidente ao compararmos com Monster Hunter World. Para fins de comparação, vamos analisar a duração do hit stop em alguns movimentos de ataque específicos, utilizando milissegundos como unidade de medida.
Como podemos observar, o hit stop foi notavelmente menor na versão beta de Wilds, chegando a ser inexistente em alguns ataques. Em contrapartida, em WoD, o hit stop está presente em todos os golpes e com maior duração. Vejamos agora como essa arma se comporta, após os ajustes realizados com base no feedback obtido durante o beta. Seus golpes agora têm um hit stop significativamente maior, principalmente na nova descarga elemental. Antes de prosseguirmos para a próxima arma, vale destacar que o tempo de hit stop é variável e depende da região do monstro atingida. Por exemplo, ao atacar a cabeça ou as patas dianteiras do Dushaguma, o hit stop será consideravelmente maior do que se você atingisse suas patas traseiras, que não são consideradas pontos fracos. Essas diferenças estão sendo levadas em conta nas comparações. Espadão. Provavelmente a arma mais afetada pela redução do hit stop. Muitos comentavam, decepcionados, que a arma não transmitia mais o mesmo sentimento de força e peso em seus ataques, aparentando possuir menos da metade da potência vista em WoD. Boa parte disso se deu pela redução do hit stop em seu movimento mais poderoso, o True Charge Slash. Como visto, o hit stop nesse ataque foi diminuído pela metade em relação ao WoD, comprometendo a intensidade do golpe. Conforme demonstrado em um vídeo deste canal, dá a entender que os desenvolvedores optaram por criar mais atalhos para o TCS, ocasionando na diminuição do poder de ataque do TCS e no aumento do dano aplicado pelos golpes regulares da arma. Essas mudanças exigiram uma diminuição no hit stop, a fim de deixá-lo mais coeso com a nova quantidade de dano causada. O mesmo canal realizou uma pesquisa com seus inscritos, questionando-os sobre suas opiniões em relação às mudanças feitas na arma. Dos mais de 4.000 participantes, mais de 80% demonstrou preferência pelo estado anterior da arma, no qual o TCS apresentava maior dificuldade de acerto, porém causava danos mais significativos, além do hit stop maior. Esse mesmo feedback foi observado durante o período de beta, resultando em ajustes. Uma vez que não precisa estar em contato com o alvo para efetuar seus ataques, essa arma não foi afetada pela redução do hit stop. Em armas de longo alcance, outros recursos são utilizados para auxiliar na sensação de impacto. Aqui começamos a notar que o problema do impacto das armas vai além do hit stop. No caso do arco, observa-se a ausência de alguns recursos visuais importantes. Um deles é o efeito de partícula semelhante a vórtices de vento, que foi adicionado em Monster Hunter WoD, com o propósito de enfatizar a força dos disparos. Outro recurso importante ausente no beta foi a tremulação da câmera. A tremulação da câmera é um recurso essencial para expressar o peso, força e a intensidade de elementos em cena, como golpes corpo a corpo, projéteis ou objetos distantes. No arco, a tremulação da câmera era empregada de duas maneiras. Primeiro, havia uma breve tremulação no momento do disparo, simulando a força de lançamento da flecha. Quando a flecha atingia o alvo, ocorria uma segunda tremulação ainda mais intensa, servindo como confirmação do acerto do disparo. Após os ajustes, a tremulação da câmera foi adicionada, porém, nessa versão, a vibração acontece apenas durante o disparo, aparentando ter menos intensidade.
Também é possível notar a adição das partículas de vento, similares às de WoD, mas que são tão sutis que chegam a ser imperceptíveis. Além do arco, diversas outras armas foram prejudicadas pela má utilização de recursos que não incluem o Hit Stop. Contudo, há um exemplo gritante de arma afetada pela má utilização do recurso de tremulação de câmera, a lança-arma, especificamente na utilização de um dos artifícios da arma, a Serp Estaca. A tremulação da câmera era o principal meio de transmitir os danos causados pela Serp Estaca. No entanto, em Wilds, a tremulação é praticamente nula. Como resultado, o impacto da Serp Estaca parece insignificante em comparação com WoD. Os efeitos de partículas também parecem piores. Em WoD, as faíscas eram projetadas a partir da cauda da Serp Estaca, como se estivesse sendo impulsionada, perfurando o monstro antes de explodir. Em Wilds, as faíscas são dispersas, não captando a mesma emoção. O Burst Fire, um dos ataques mais fortes da lança-arma, em Wilds também aparenta possuir metade do impacto de antes, devido à diminuição da tremulação de câmera. Acredito que a escolha de diminuir a tremulação tenha sido influenciada pelos novos movimentos com a arma, que incluem o novo Burst Fire diagonal, e os movimentos que utiliza da combinação de diversos Burst Fire e Serp Estacas. Devido a isso, usar a mesma quantidade de tremulação poderia soar exagerado. Ainda assim, acredito que no caso da Serp Estaca, o ideal seria manter um nível moderado de tremulação, em vez de anulá-la completamente. Na espada e escudo, a ausência da tremulação de câmera no combo Perfect Rush mostrou-se problemática. Esse combo depende do tempo preciso de um botão para atingir o ataque máximo. A tremulação, além de adicionar peso aos ataques, ajudava a confirmar a execução correta do combo, sacudindo a câmera no momento exato em que o comando era acertado, sendo de grande ajuda para confirmar a execução correta, como quando o personagem fica oculto atrás de inimigos ou de elementos do cenário. Em Wilds, esse efeito estava ausente no Perfect Rush, fazendo com que o golpe parecesse mais fraco, além de reduzir o feedback de precisão, deixando o jogador dependente apenas do som da arma para confirmar se o combo foi realizado corretamente. Na build mais recente, o Hit Stop foi aumentado, porém a tremulação da câmera, embora presente, não é ativada quando o tempo correto de pressionar um botão é acertado, mas apenas quando a arma atinge o monstro. Na descarga elemental montada da Switch X, havia uma alta vibração de câmera que se intensificava progressivamente antes da explosão final. Em Wilds, essa vibração ocorre apenas durante o momento da explosão. A ausência dessa progressão vibratória impacta a construção do clímax característico do golpe, que antes expressava a sensação de força crescente, enquanto agora, apesar dos números apresentados em tela, parece concentrar todo o dano na explosão final. Outro detalhe relevante é a falta da animação da lâmina. Em WoD, a lâmina da Switch X se movimentava em sincronia com a energia liberada, simulando o aspecto mecânico da arma. Em Wilds, a lâmina não possui animações, tornando a descarga ainda menos impactante e expressiva. Quanto à descarga elemental padrão do Switch X, ela ainda possui tremulação de câmera, porém aparenta ser extremamente reduzida em relação ao WoD. Dando maior foco nos efeitos de partículas, podemos comentar sobre a lança. Essa arma possuía um efeito único, ausente em Wilds. O efeito em questão consistia em faíscas projetadas em direção ao jogador, que reforçavam o aspecto perfurante da arma, sua principal característica. Diferente do arco, que teve a adição de efeitos de vento em Monster Hunter WoD, as partículas de faíscas da lança estavam presentes desde os jogos clássicos.
Nestes, não havia números indicando o dano. Na falta desse indicativo, elementos como as faíscas ajudavam a sinalizar os pontos fracos dos monstros de acordo com a quantidade expelida do local. É estranho não vê-lo em Wilds, pois esteve presente em todos os jogos anteriores, que além de ajudar os jogadores a identificar o local correto para atacar, também auxiliava na sensação de impacto. Mesmo após os ajustes, não se nota a presença das faíscas. No golpe de estocada que iniciava o Helmbreaker, havia um efeito de partículas de crítico específico desse movimento. Esse efeito era visível quando o nível espiritual da lâmina era suficiente para completar o combo do Helmbreaker, servindo como um indicativo visual de que o golpe seria executado corretamente. Esse efeito não está presente em Wilds, e isso parece impactar negativamente esse ataque, pois, na sua ausência, o jogador depende apenas do destaque vermelho na lâmina para confirmar se o golpe será realizado corretamente. Enquanto antes, ele não só oferecia um retorno visual mais claro, como também reforçava a potência do golpe, proporcionando uma melhor sensação ao utilizá-lo. Os golpes de modo foco da espada longa receberam a adição de efeitos de cortes vermelhos, porém, a ausência do crítico na estocada persiste, levando a crer que a remoção possa ser intencional. Além dos efeitos que foram removidos, parece haver uma utilização inadequada de alguns já existentes. No caso da espada longa, vemos isso no Helmbreaker. Esse golpe recebeu adições, com a introdução de um novo movimento final para o combo. Esse movimento consiste no caçador brandir a espada, enquanto se impulsiona para trás, efetuando múltiplos cortes, guardando a arma e finalizando o combo. Porém, esse acréscimo parece ofuscar o impacto do primeiro ataque, que, antes da adição, era o golpe principal do combo. Isso ocorre porque esse novo movimento pode ser executado imediatamente após o primeiro ataque. Por ser visualmente mais chamativo e causar dano disperso, esses efeitos, misturados com as partículas e os números de dano causados anteriormente, dão a impressão de ser um único movimento, causando a sensação de que o golpe inicial não foi efetivo. Soma-se a isso a falta de tremulação de câmera do golpe inicial, que contribui ainda mais para que o antigo golpe final do Helmbreaker perca totalmente seu impacto. O golpe original do Helmbreaker também sofreu alterações em seu visual e apresentação. Em WoD, o corte vinha de cima, produzindo um efeito de luminosidade na tela, ao mesmo tempo que diminuía sua espessura e se dissipava de cima para baixo. Em Wilds, o corte exibe ondulações em sua forma, e não a presença da luminosidade na tela. Além disso, o corte surge repentinamente e desaparece na mesma proporção. A posição em que o efeito é apresentado também mudou. Antes, o corte acompanhava a ponta da espada. Agora, ele surge por cima do personagem, desconectado da ação. Essas mudanças parecem ser uma simplificação do que vimos anteriormente ou significar que o recurso ainda está em desenvolvimento. Outro movimento da espada longa que apresenta problemas semelhantes é o Eye Slash. Em Monster Hunter World, ele exibia uma aparência bastante detalhada, consistindo em um corte horizontal vermelho brilhante, acompanhado de efeitos de prisma. Em Wilds, sua forma é ligeiramente diferente, sendo menos volumoso, realizando uma leve curva na animação. Seu brilho é menos intenso, e os prismas não estão presentes. Assim como o Helmbreaker, o Eye Slash apresenta um comportamento peculiar. Nesse caso, o efeito visual do corte é exibido mesmo quando o counter não é bem sucedido. Em Monster Hunter World, o corte também surgia quando o Eye Slash era executado fora do tempo correto, porém havia um propósito. Em WoD o jogador podia usá-lo para infligir dano massivo, sem precisar acertar o tempo do counter. No entanto, acertá-lo mantinha o nível da lâmina, enquanto errá-lo resultava na perda desse nível. Em Monster Hunter Wilds,
o EA/Slash sofreu alterações em sua dinâmica, passando a compartilhar características de Monster Hunter Rise, onde errar o counter não gasta o nível da lâmina, incentivando o jogador a se concentrar mais nessa mecânica sem penalizá-lo por erros. Entretanto, em Rise, quando o EA/Slash é executado incorretamente, além do nível da lâmina não ser gasto, o efeito visual não é exibido. Esse mesmo comportamento deveria ocorrer em Wilds, já que utiliza a mesma dinâmica de Rise, em que o EA/Slash é ativo apenas quando o counter é realizado corretamente. Mas o que se observa é o efeito sendo exibido como em Monster Hunter World e não sendo gasto. Essa inconsistência entre o comportamento visual e a funcionalidade do EA/Slash cria um conflito com o propósito do golpe. Se o objetivo é incentivar o jogador a acertar o counter, o efeito visual do golpe deveria ser exibido apenas quando o counter fosse precisamente executado, como ocorre em Monster Hunter Rise. O corte vermelho ser visível mesmo ao errar o counter, além de anular o impacto do golpe quando o acerto, pode até mesmo confundir os novos jogadores, fazendo-os pensar que estão realizando o golpe corretamente, por haver uma resposta visual mesmo o executando de forma incorreta. Em resumo, o EA/Slash e o Handbreaker apresentam problemas de design que comprometem o impacto da arma e a experiência geral do jogador. O comportamento estranho nos visuais também pode ser observado no efeito de crítico do TCS. Sua aparência foi alterada. Em World, ele apresentava um corte vermelho denso que se expandia, formando partículas de faísca ao redor. Um detalhe é que durante o primeiro e último golpe, efetuados no TCS, um brilho intenso podia ser visto na tela. Em Wilds, o efeito de crítico aparenta ser mais simples, alterado para um corte vertical vermelho, similar ao do novo Handbreaker, além de possuir a mesma animação, na qual as partículas surgem e desaparecem abruptamente, deixando rastros de poeira vermelha antes de sumir por completo. Ele também apresenta um comportamento estranho, com o efeito se manifestando no final da animação e não no momento em que o golpe atinge o monstro, como ocorria em Monster Hunter World. Essa alteração parece comprometer a função dada às partículas de crítico, que é justamente enfatizar o impacto do ataque. Ao surgir no término do movimento, o efeito perde o seu propósito, resultando em uma desconexão entre a ação do golpe e a resposta visual do jogo. Considerando o impacto visual, acredito que a versão anterior era mais eficiente em expressar a magnitude desse ataque. Os offset attacks corroboram essa afirmação, pois compartilham todas as características do TCS original, possuindo um hit stop prolongado, luminosidade na tela e partículas de faíscas, eficientes em expressar a força destrutiva do impacto. Conclusão: o novo efeito utilizado no TCS é um retrocesso. Além das armas mencionadas, várias outras também enfrentam problemas semelhantes. Para finalizar, gostaria de destacar dois elementos únicos de Monster Hunter World que eram uma parte essencial para a sensação de impacto em todas as armas, mas que foram removidos em Monster Hunter Wilds. Um deles é o brilho nas escamas. Em Monster Hunter World, ao atacar um monstro, um brilho intenso na área atingida destacava a parte do corpo que havia sofrido dano, simulando o impacto de uma arma de ferro contra a dura escama do monstro. Em Monster Hunter Wilds, esse efeito foi drasticamente reduzido, tornando a luminosidade sutil a ponto de passar despercebida. Outra característica que corroboravam para o impacto das armas eram os pedaços que se desprendiam dos monstros. Esse foi um aspecto do jogo bastante criticado antes do lançamento, por parecer um tipo de censura ou substituição do sangue. No entanto, esse elemento contribuía para a imersão, ilustrando com eficiência o dano infligido pelas armas nas escamas dos monstros. Esse efeito era particularmente notável em armas de contusão, como o martelo, que devido ao seu uso, causava uma quantidade maior de fragmentos e de partículas de poeira. Em meio à nuvem de partículas gerada, ondas de choque eram visíveis a cada impacto. Em Monster Hunter Wilds, esse detalhe foi substituído por partículas de areia,
que não transmitem o mesmo sentimento, enfraquecendo o impacto visual das armas no geral, especialmente nas de contusão, como o martelo e o berrante de caça. A remoção de elementos visuais, como os fragmentos e brilho nas escamas, por algo mais discreto, sugere que os desenvolvedores queiram evitar efeitos exagerados. No entanto, paradoxalmente, há outros elementos que parecem poluir visualmente o jogo, contradizendo essa busca. Refiro-me ao indicador de dano, que recebeu novas características e alterações que parecem estar causando essa poluição visual. O indicador de dano sofreu diversas modificações desde sua introdução em WoD. Inicialmente, a fonte do número de dano era laranja, com um destaque branco no surgimento. Quando um dano baixo era aplicado em partes resistentes do monstro, o tamanho da fonte era reduzido e os números se tornavam brancos com grau médio de transparência. Golpes fortes aplicados em partes resistentes possuíam uma sobreposição alaranjada, mantendo a transparência. Em acertos críticos, um símbolo de estrela era discretamente visível abaixo do número. Em Rise, o indicador de dano foi simplificado, com a fonte alterada para números amarelos maiores com bordas pretas. Os números brancos perderam a transparência e não a indicação visual de dano crítico. Em Wilds, a fonte de WoD foi mantida, porém com tamanho ampliado sem o destaque branco no surgimento, e as cores alteradas, do laranja para amarelo, ganhando sobreposição vermelha quando o golpe atinge feridas abertas. Os números brancos permanecem como em Rise, porém sem a diferença de tamanho da fonte, tendo praticamente a mesma proporção que o dano amarelo. Também não possui a transparência original de WoD. A nova fonte apresenta diferenças no comportamento, com os números de dano sendo exibidos de forma dispersa, espalhados pela tela, em vez de centralizados no ponto de impacto, como em WoD. Além disso, foram adicionados números de diferentes cores e símbolos, como o usado para indicar danos às feridas. Durante a luta contra a Ult Duna, observam-se números azuis com um símbolo de escudo ao lado, que parecem representar a resistência do monstro. O símbolo de dano crítico foi alterado para um feixe vermelho abaixo do número. O tamanho exagerado do indicador de dano, a nitidez dos números brancos, a profusão de cores e símbolos, e a apresentação dispersa dos números criam uma mistura confusa que desvia a atenção do jogador e ofusca a visão do monstro. Diferente de Monster Hunter World, que equilibrava a informação visual com a clareza estética, o jogo atual apresenta um exagero que poderia ser evitado com outros recursos visuais. Como podemos observar, o hit stop, embora importante, não é o único fator que define o impacto de uma arma. A utilização inadequada de outros efeitos, ou até mesmo a ausência deles, faz com que as armas pareçam menos impactantes do que antes. A ausência de alguns efeitos de partícula, além de afetar negativamente o impacto das armas, sugere que os desenvolvedores buscam uma estética menos poluída. No entanto, a interface e a fonte dos números, também poluídas, contradizem essa intenção de forma gritante, levantando sérias preocupações sobre as decisões de design. Enfim, esses são os pontos que eu queria abordar. Há uma promessa de melhorias no hit stop, porém, quanto aos outros detalhes, resta esperar para ver como estarão no lançamento.